Olá, turma! Hoje eu vou fazer um vídeo para ajudar na correção da atividade de artes da turma do terceiro ano. Eu vou ler as questões e vou conversar com vocês sobre as respostas, para facilitar a correção, porque eu sei que às vezes no chat fica um pouco confuso, né, para poder tá perguntando, tá respondendo e fazendo a própria correção. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para ajudar. Vai ter o gabarito também das questões lá no chat e vai ter também a correção no horário definido, ok? O terceiro ano está trabalhando sobre os museus. Então a primeira pergunta da atividade é a seguinte: qual é a principal função de um museu? Então, qual é a principal função de um museu? É guardar obras de artes, né? O museu ele tem a função de guardar obras permanentes, para manter o quê? A sua conservação, tá? Então, a primeira questão, a função dos museus é guardar as obras de arte. A questão de número 2, como devemos nos comportar ao visitar um museu? Como a gente conversou lá em sala de aula, quando a gente vai visitar um museu, a gente tem que ter um pouco de disciplina. A gente não pode entrar e colocar a mão nas obras, não pode ultrapassar os espaços delimitados. Normalmente a gente precisa de fazer silêncio, porque o guia que nos acompanha está explicando aquela história, daquela obra. Então, o comportamento dentro de um museu é esse. A gente tem que passar, olhar sem tocar em nada. A questão 3 diz assim: além dos museus, também existem as galerias de arte. Para que serve uma galeria de arte? A galeria de arte ela também tem uma função bem próxima do museu. Ela guarda obras de arte permanentes ou não permanentes. Por quê? Porque na galeria de artes a gente pode comprar algumas obras. O museu a gente não pode comprar, mas na galeria a gente pode comprar as obras que estão expostas, aquelas que estão destinadas à venda. Existe na galeria algumas obras que a gente também pode fazer o quê? A interação. A gente pode tocar, a gente pode chegar mais pertinho e ter uma proximidade maior. A questão 4. Agora que já sabe para que serve um museu e uma galeria de arte, explica a diferença que existe entre os dois. É o que eu acabei de falar. O museu a gente não pode comprar obras de arte. Na galeria de arte a gente pode comprar, ok? Questão de número 5. Para o funcionamento de museus e galerias, precisamos de colaboradores para manter a limpeza, a organização das obras e a organizar os visitantes. Cite 3 funcionários que encontramos em museus e galerias de arte. Então, nós temos os diretores, o pessoal da limpeza, os estagiários, os curadores, os restauradores. Então, a gente tem uma gama aí de profissionais que ajudam na estrutura do museu. Número 6. Entre alguns colaboradores de um museu, temos a figura do restaurador. Qual é a função dele em um museu? Então, o que faz um restaurador? O próprio nome já diz, ele vai restaurar, ele vai consertar aquelas obras que às vezes perde um pouco a cor, que danifica, que às vezes se quebra. Então, ele está ali para o quê? Para preservar a obra, para ajudar na manutenção daquela obra. Ele é de importância enorme para os museus e galerias. Próxima questão. Número 7. Quando observamos a organização das obras de arte no museu, observamos também o trabalho de um curador. Qual seria a função de um curador em um museu? O curador não é aquele que cura, não, viu? Curador é aquele profissional que está lá no museu que vai organizar a exposição, vai organizar o tema da obra, ele vai o quê? Promover aquela junção de obras que vai ser apresentada para o visitante, tá? Então a função dele é de organizar, de montar a exposição. A questão número 8, vocês vão ter que representar através de um desenho um museu e desenhar algum dos seus funcionários e escrever. Então isso aí fica a critério de cada um, depois eu vou olhar as atividades, vou ver a criatividade e aí a gente vai poder dividir algumas imagens, certo? Eu vou disponibilizar aqui embaixo nos comentários um link com vídeo sobre museu para complementar essa aula. Eu estou à disposição para quem tiver dúvidas, pode deixar seu recado aí
no chat que eu vou responder à medida que eu for visualizando. E quem também quiser deixar no chat lá do Google da sala de aula, eu também estou à disposição, ok? Meus amores, se cuidem. Tô morrendo de saudade, espero que passe logo esse processo de coronavírus e a gente possa se reencontrar, ter o contato físico e estar mais próximos. Mas por enquanto a gente vai se vendo por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem e permaneçam em casa.